Existe um dado da psicologia moderna que me deixa bem perplexo, sabe? Qual dado? Aquela ideia de que a imensa maioria da nossa exaustão mental não vem do volume de problemas reais que a gente enfrenta. Ah, sim. Vem das nossas tentativas de organizar o caos. Exatamente. Quando a vida sai dos trilhos, o nosso instinto mais básico é tentar curar a sobrecarga adicionando mais sistemas. Com certeza. Mais planilhas, mais regras, mais controle. Tipo, tentar colocar caixas organizadoras para categorizar um furacão, né? É uma bagunça incontrolável por natureza. Total. E o cérebro humano tem essa crença muito enraizada de que a ordem e a paz mental vêm da adição. A gente acha que precisa intervir mais, pensar mais. É como se fosse um mito da produtividade aplicado à saúde emocional, sabe? Faz todo sentido. A complexidade vira a única resposta para a desordem. Pois é, mas é um esforço estatisticamente inútil tentar domar um ambiente externo desse jeito. E é bem nesse ponto que o nosso mergulho profundo de hoje propõe uma inversão de lógica quase agressiva. Uma virada de chave mesmo. Sim. E se a resposta definitiva para lidar com o caos absurdo da vida moderna não for trazer mais caixas organizadoras, mas sim esvaziar o espaço por completo? Eu sou fascinada por essa premissa. Hoje, a nossa missão é desconstruir uma seleção incrível de fontes, todas baseadas no livro 50 Leis para Ser a Paz no Caos, do Gustavo Hohendorf. Especificamente as leis 0, 1, 2 e 3, né? Isso mesmo. A gente vai mapear um caminho prático para quem nos acompanha blindar a mente contra as frustrações diárias. E a regra número 1 é o primeiro passo não é agir, é esvaziar. E a riqueza desse material está justamente em como ele costura vários campos do conhecimento. As fontes misturam neurociência de ponta, estudos comportamentais. Sabedoria milenar também, né? Sim, e até análises de figuras históricas. Tudo para provar que a verdadeira paz vem de dominar a si mesmo, o nosso ecossistema interno, e não o mundo lá fora. Bom, o ponto de partida dessa arquitetura mental toda é o que o autor chama de Lei Zero, ou o poder do zero. Ah, esse conceito é maravilhoso. O texto deixa bem claro que esse zero não é um buraco negro, não é um niilismo deprimente. O zero é, na verdade, puro potencial. Exato. Ele é descrito como portal entre o invisível e o visível. Sabe o que me chamou a atenção? As fontes trazem o princípio judaico do Ein Sof. O Ein Sof, que tradicionalmente é traduzido como um infinito, né? É a ideia de um vazio que não é oco, mas grávido de possibilidades. É o silêncio de onde emana toda a criação. E o material até cita a literatura bíblica, lá no livro de Atos, capítulo 2. O famoso de repente. Isso. Aquele fenômeno onde anos de preparação invisível e silenciosa colapsam do nada em uma manifestação visível. Mas, a gente precisa trazer isso para a biologia, senão fica parecendo misticismo demais. Por favor, ajuda a gente a descer isso para o mundo real. Como essa ideia milenar funciona num cérebro exausto, tipo numa terça-feira à tarde no escritório? Então, a tradução biológica disso é um dos achados mais incríveis da neurociência. O nosso cérebro não desliga quando a gente entra nesse estado de zero, nesse ócio consciente. Não desliga? Não. O que acontece é uma transferência de energia. As redes focadas em tarefas se acalmam e o cérebro ativa a rede neural de modo padrão, a Default Mode Network. Ah, eu já li sobre isso. É o motor de processamento em segundo plano da mente. Ela assume o controle quando a gente simplesmente olha para o teto sem focar em nada. Caramba! E o que ela fica fazendo lá no fundo? Ela varre o nosso banco de dados interno, organiza emoções difíceis, conecta fragmentos de informações que pareciam isolados. Parar não é um luxo, é uma exigência neurológica. Sabe a imagem que me vem à cabeça? Aquele momento que o computador começa a travar de forma insuportável porque tem centenas de abas abertas. Nossa, sim, a memória RAM não aguenta. Exato. A rede neural de modo padrão parece funcionar como uma formatação de disco. O estado de zero é limpar a memória RAM. Perfeita analogia. Se não tiver espaço livre, não adianta tentar instalar um software de inteligência emocional. O sistema vai travar. Esvaziar é garantir que o hardware mental rode bem. E o registro histórico valida muito essa necessidade de formatação contínua. Grandes figuras dominavam o acesso a essa rede neural. O Steve Jobs, por exemplo.
As famosas caminhadas solitárias dele. Isso. Quem via de fora achava que era uma interrupção da produtividade, mas era o espaço de gestação das inovações, tipo o iPhone. O Michelangelo também, né? Daquela história do bloco de mármore. Sim, ele olhava para o mármore e dizia que a escultura já existia ali no vazio, no zero. A função dele era só remover o excesso. Tem um exemplo de Moisés também, né? Que passou 40 anos no deserto. Uhum. O deserto ali não foi castigo, foi uma incubadora, um ambiente de privação sensorial para forjar a resiliência dele. Caramba, eles usavam o vazio como uma tecnologia mesmo. Mas, olha só, a gente sabe que a mente humana tem pavor do vácuo. A biologia odeia o vazio. Assim que a gente cria esse espaço, dá aquela vontade desesperada de preencher de novo. E o texto diz que a gente preenche com contratos invisíveis. Esse é o ponto onde muita gente tropeça na Lei 1. Não espere nada de ninguém. Contrato invisível é um termo tão bom para descrever a nossa expectativa, né? É fantástico. A mente redige um documento enorme com todas as exigências de como um colega, um parente deve agir. A gente carimba e guarda. O único detalhe é que a gente esquece de avisar outra pessoa. Exatamente. Ela nunca leu o contrato. E quando ela age de acordo com a natureza dela, a gente sente uma frustração e uma raiva absurdas. E a dura verdade que as fontes trazem é que a vida e as pessoas não devem absolutamente nada pra gente. Nada. Mas para entender por que a gente cobra essa dívida, a gente tem que olhar lá para a infância. Pro nosso condicionamento, né? Isso. Desde cedo o cérebro é treinado num sistema de validação. Boas notas igual a elogios. Bom comportamento igual a amor. A equação vira ação é igual a validação. E a gente leva isso para a vida adulta. E aí que nasce o que o pesquisador Shirzad Sharmin batizou de sabotador prestativo. Ah, eu estava lendo essa parte. Explica um pouco mais sobre esse sabotador para quem está acompanhando a gente. Claro, é aquele mecanismo que faz a pessoa ajudar os outros não por altruísmo genuíno, mas como uma transação encoberta. Tipo, eu te ajudo agora, mas o universo ou você tem que me devolver isso em lealdade depois. Exatamente isso. É operar como um agiota emocional, sabe? A taxa de juros dessa validação é altíssima. E quando o outro não paga, dói fisicamente. Dói o mesmo, literalmente. O material traz dados impressionantes sobre isso. Tem um estudo de Stanford, de 2005, sobre quebra de expectativas. Que eles descobriram lá. Eles viram que quando a gente imagina um cenário positivo, o corpo já começa a liberar dopamina antecipando a recompensa. A química da felicidade. Isso, mas quando a realidade não corresponde, esse fluxo é cortado na mesma hora. E o sistema límbico interpreta essa queda de dopamina igualzinho à dor física. Nossa, igual machucado. Sim, evolutivamente, para os nossos ancestrais, ser rejeitado pela tribo significava abandono e morte na savana. Então, uma expectativa quebrada soa como ameaça de morte para o cérebro. Faz muito sentido. E tem aquele dado de Harvard também, né, de 2020. Esse também é ótimo. Eles mostraram que pessoas que operam com expectativas mais baixas não só têm mais resiliência, como sentem muito mais gratidão genuína no dia a dia. Mas, deixa eu fazer um papel de advogado do diabo aqui, porque isso levanta uma dúvida sincera. Manda. Se a gente zerar completamente as expectativas sobre todo mundo, a gente não corre o risco de criar uma sociedade totalmente cínica? É um ótimo ponto. Tipo, como manter a ambição, os negócios, a família, se a regra é não esperar nada de ninguém? Não gera uma apatia? O risco do niilismo existe, se a gente fizer uma leitura superficial. Mas o autor faz uma distinção cirúrgica entre motivação externa e propósito interno. O tal do locus de controle interno. Exato. Apatia é você cruzar os braços e dizer, não vou fazer nada porque ninguém vai me aplaudir. Certo. A libertação, que é o que o livro propõe, é você agir com excelência, porque esse é o seu propósito. A bondade deixa de ser uma moeda de troca e vira expressão de caráter. O exemplo da Madre Teresa de Calcutá no texto ilustra isso perfeitamente. Ela passava os dias buscando camas para os doentes, mas ela mesma dormia no chão frio. É uma imagem muito forte. Tem aquela metáfora que um autor usa. Ela escolheu-se a semente, que carrega a natureza de brotar, e não o campo,
que fica lá parado esperando as condições ideais. Lindo isso! E tem a história do porteiro invisível também, lembra? Lembro. Aquele que dava bom dia genuíno para os executivos todo dia, sem nunca receber um aceno de volta. Isso, até que um executivo um dia parou para agradecer. Ele disse que aquela única demonstração de humanidade desinteressada fez ele desistir de tirar a própria vida. É de arrepiar. A força da ação do porteiro estava justamente na ausência desse sabotador prestativo. Ele não cobrava pedágio pelo bom dia. Perfeito. Agir sem esperar aplausos cria um escudo mental formidável. Mas aí a gente entra na Lei 2, que é onde a coisa fica um pouco mais difícil. Nunca leve nada pro pessoal. Exato. Se a gente treina o ego para não exigir retorno positivo, como a gente faz quando o mundo entrega ativamente um ataque, uma ofensa gratuita? É uma ofensa brutal ao nosso narcisismo natural aceitar isso. A premissa central é que o que os outros dizem reflete os traumas e o mundo interno deles, não o nosso. O material traz um paradoxo muito interessante sobre elogios e críticas. Quer explicar como funciona? Claro. O autor avisa que se um elogio te deslumbra demais, te deixa com uma vaidade incontrolável, provavelmente tem uma mentira escondida ali, ou um vazio seu de validação. A gente estava precisando desesperadamente ouvir aquilo, né? Uhum. E por outro lado, se uma crítica te fere a ponto de tirar o seu sono, é porque ela encontrou solo fértil. Tem uma verdade ali, um ponto cego seu. Ninguém se ofende com algo que soa como um delírio absoluto. Exato. A raiva diante de uma ofensa é a prova biológica de que a pessoa acertou uma insegurança que já estava lá. Tem uma analogia muito boa para a nossa audiência visualizar isso. Imagina um entregador tentando deixar um pacote radioativo na porta da sua casa. Boa. Ele bate, ele grita, ele insiste. Mas existe uma regra na logística: se você se recusar a assinar o recibo, o pacote não entra. Volta para o remetente. E a ofensa alheia é exatamente isso. Ela só vira sua se você assinar aquele recibo invisível. Sabe quem dominava muito essa recusa de recibo? A figura de Jesus Cristo. Diante de Pilatos, ele ficou em silêncio absoluto. Ele sabia que a identidade dele não estava em negociação naquele tribunal. Total. Outro exemplo que o texto traz é o do Fred Rogers, aquele pioneiro da TV infantil americana. O Mr. Rogers. Isso, chamavam ele de fraco e ele simplesmente ignorava, porque tinha clareza do propósito dele com a empatia. Tem o Kobe Bryant também no esporte. A forma como ele lidava com isso era brilhante. Como ele fazia. Ele tratava os elogios com pura indiferença para não ficar acomodado. E as críticas, ele não bebia como veneno emocional. Ele processava como dados táticos. Ele abria o pacote, analisava no laboratório, tirava a lição e jogava o lixo fora. Exatamente. O pacote do insulto era recusado como ofensa e usado como combustível. É a mesma lógica daquela parábola zen do monge e do samurai. Ah, conta essa história, é muito boa. É assim, um samurai passa horas insultando um monge zen de forma selvagem. O monge fica lá, impassível, calado. O samurai cansa e vai embora. Frustrado, né? Muito. Aí os discípulos perguntam pro monge como ele aguentou. E ele diz, se alguém te oferece um presente e você não aceita, de quem é o presente? De quem tentou dar. Exato. O insulto é um pacote recusado. E a base filosófica disso tudo é o estoicismo. O Epicteto fala muito sobre isso. Não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que a gente faz delas. Uhum. E as fontes sugerem uma técnica bem prática chamada técnica do espelho. Como funciona essa na prática? Em vez de você ser uma esponja que absorve a raiva e a frustração do outro, você visualiza que é um espelho. Você devolve a imagem intacta para a pessoa sem reter nenhum resíduo tóxico em você. Nossa, isso é poderoso. Mas essa independência emocional toda nos empurra para a Lei 3, a fronteira final do nosso mergulho de hoje. O controle do incontrolável. Exato. Se a gente não pode controlar as expectativas, nem como os outros reagem, o que sobra nas nossas mãos? Qual é o nosso verdadeiro território de influência? É aí que o autor desconstrói a maior ilusão de todas, a ilusão do controle. O caos é o estado natural do mundo. Crises financeiras, pandemias, o clima mudando, o humor do chefe. Tudo incontrolável. E o diagnóstico do livro é implacável. O desespero não nasce do caos em si,
mas da exaustão de tentar segurar um furacão com as próprias mãos. E a evidência estatística disso é assustadora, sabe? O material cita os dados da OMS de 2017. Sobre os níveis de ansiedade? Sim. O Brasil tem índices alarmantes de ansiedade generalizada, e as fontes conectam isso diretamente à nossa obsessão por controle. E isso é muito lógico. Essa ansiedade crônica não é só excesso de problemas reais. É o cérebro operando acima do limite térmico, tentando calcular variáveis que ele não tem jurisdição nenhuma. Mas me tira uma dúvida. Por que a gente é assim? Será que essa necessidade de controle é um bug evolutivo da nossa espécie? Olha, é exatamente um mecanismo evolutivo. O nosso cérebro foi moldado para ser uma máquina de prever o futuro. Para sobreviver, né? Isso. Na pré-história, saber a rota da caça ou que o inverno estava chegando era a diferença entre a vida e a morte. O caos acionava um alarme de ameaça letal. Caramba! E hoje a gente recebe uma caixa de e-mails lotada e o cérebro acha que é um predador chegando. Exato. O erro de processamento é responder uma crise no trabalho com a mesma descarga de cortisol de um ataque de tigre. Faz todo sentido. A gente se agarra no volante de um carro sabendo que não está dirigindo. E a solução é ressignificar o caos. Ele não é mais uma ameaça biológica. Ele é o palco onde a nossa verdadeira capacidade de escolha aparece. A única variável real da equação somos nós mesmos. Dominar a si mesmo é a única esfera de poder autêntico. Você não acalma a tempestade oceânica. Você assume o controle inabalável das suas velas e do seu leme. E deixa a tempestade fazer o que ela faz. É uma arquitetura mental contundente. Recapitulando o arco que a gente fez aqui. A jornada começa com a coragem de esvaziar a mente, o poder do zero. Limpar a memória RAM. Isso. Depois a gente identifica e rasga os contratos invisíveis e aquele sabotador prestativo. Não esperar nada de ninguém. Que é a Lei 1. E aí entramos na Lei 2, que é aprender a não assinar o recibo de ataques externos. E tudo isso deságua na Lei 3. Canalizar 100% da nossa energia para a única máquina que obedece aos nossos comandos, o nosso autocontrole atitudinal. E a urgência de aplicar tudo isso nunca foi tão alta, viu? A gente vive sob uma avalanche de dados e redes sociais feitas para sequestrar nossa atenção. Essa blindagem que a gente explorou hoje é, no fim das contas, um atalho supremo, um colete à prova de balas para a mente. Com certeza. Permite que qualquer um transite por reuniões difíceis e dinâmicas familiares pesadas sem drenar a própria energia. Bom, para encerrar, o material nos deixa com uma provocação mental daquelas para refletir ao longo da semana. Adoro essa parte. Qual é a reflexão? Imagina o seguinte, se a partir de amanhã de manhã, a nossa paz interior parar completamente de depender da validação ou das atitudes de qualquer outra pessoa. O que acontece com a dinâmica de poder nas nossas relações mais difíceis? Nossa, muda tudo. Quem é que realmente detém o poder dentro de uma sala quando você não precisa mais da aprovação de ninguém ali dentro? A pessoa se torna a força mais inabalável do ambiente. Aquele que não precisa que o outro mude, já venceu o jogo. É libertador. O desafio de transformar o caos começa com a decisão invisível de devolver essas caixas organizadoras pesadas e limpar o nosso hardware mental. E aproveitar essa liberdade imensa de nunca mais assinar um recibo que não é nosso. Exatamente. Fica o convite para todo mundo que acompanhou a gente testar esse silêncio tático no mundo real, muita lucidez nas batalhas internas de cada um e até a próxima exploração. Até lá!